Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje eu vou falar de Alexandre de Moraes indo para cima do Bananinha, da prisão domiciliar de Bolsonaro, que parece mais um hotel, e da ideia estapafúrdia de paz do Trump para a faixa de Gaza. Tá bom? Essas são as notícias de hoje. Tem mais uma coisa ou outra aqui para falar, mas eu vou começar já com o Alexandre. Antes de eu ir para as notícias, né? Perdão. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, muito importante. Envie o vídeo para os amigos, mande o vídeo para mais pessoas e não esqueça sempre de ler as notícias aqui na descrição do vídeo. Tudo que eu falo, as notícias estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá. Moraes decide avançar com denúncia contra Eduardo Bolsonaro por notificação e edital. Matéria do César Feitosa, da Folha Pressa que eu trouxe, mas tem em todos os portais que você procurar, você vai achar essa daqui, tá? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu hoje dar seguimento ao processo criminal contra o deputado federal Eduardo Bananinha, do PL de São Paulo, sem notificação pessoal. O deputado está nos Estados Unidos e, segundo Moraes, tem criado dificuldades para ser notificado pela Justiça brasileira sobre a denúncia por coação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Aspas para o Moraes na decisão. Além de declarar expressamente que se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida pelos autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X, o antigo Twitter. Não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, obviamente. Tá? A notificação do foragido aqui vai ser feita por edital, com a comunicação oficial da denúncia publicada em algum veículo de comunicação público. O deputado terá 15 dias para apresentar sua defesa prévia no caso. O neto lá do ditador, o Paulo Figueiredo, também foi acusado pela PGR pela atuação nos Estados Unidos em busca de sanções contra autoridades. No caso dele, que mora há 10 anos lá, Moraes decidiu enviar uma carta rogatória por meio de cooperação jurídica internacional para sua notificação. Ou seja, vai ser notificado também, neto de torturador. Ah, tarará, muito bem. Tá bom? A notícia tá aqui embaixo, tá? Leiam. Tem duas, tá? Tem essa daí e tem uma do João. Tô colocando as duas aqui embaixo, aí vocês leiam as duas, tirem as suas próprias conclusões, tá bom? E aí, morreram 4 pessoas de bebida provavelmente contaminada por etanol e já estão ligando isso com a questão da operação da Polícia Federal contra o PCC, a questão do etanol, vocês lembram, eu trouxe aqui, que eles usavam um monte de posto de gasolina com combustível que não se sabe de onde vinha, não tinha nota, não sei o quê, vendiam combustível adulterado para lavar dinheiro. E agora, o que se especula, o que se está sendo investigado, na verdade, é que essas bebidas provavelmente foram contaminadas com etanol. Mas não acidentalmente, talvez propositalmente. Porque algumas fábricas de bebidas foram fechadas há pouco tempo, por ter ligação com o PCC. Aliás, se você compra aí seus perfumes no Boticário, presta atenção se uma dessas do Boticário que você compra não era usada pelo PCC para lavar dinheiro. É só jogar no Google aí, tem um monte, tá? Acho que eram 60, em São Paulo, tá? Usadas pelo PCC para lavar o dinheiro. E assim, morrendo gente, tomando bebida batizada, envenenada, 4. Prefeito não fala nada. Morreu uma em São Paulo, o prefeito de São Paulo, o Megabait, não fala nada. E o governador do estado tá onde?
visitando o hotel do Bolsonaro, porque aquilo não é uma prisão domiciliar, certo, pessoas? Olha lá, após visita, Tarcísio defende anistia para pacificar o país e diz que é triste ver a situação de Bolsonaro. É um vagabundo esse governador do estado de São Paulo, né? O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, defendeu hoje a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro como forma de pacificação do país. É engraçado esse lenga-lenga deles, e tem um bando de estúpido que acredita nisso, né? Que assim, o Bolsonaro foi julgado, foi condenado, e você não viu ninguém nas ruas de Brasília no dia da condenação do Jair. Você não vê tumulto, você não vê gente defendendo ele, indo pras ruas, lá. Teve lá meia dúzia de 15 pessoas na frente do condomínio onde ele mora, no hotel do Jair. Mas compare isso com quando o Lula foi preso. E o tanto de gente que estava na frente do sindicato onde ele se entregou e que fez vigília lá em Curitiba. Só compare. Não tem ninguém saindo em defesa do Bolsonaro. Os únicos que estão em defesa do Bolsonaro são os políticos. Só, não todos, obviamente, né? Vocês sabem. PL, estrume direita, o centrão, dependendo do interesse deles, e o cara de areia mijada, que é o governador de São Paulo. Tá? E assim, eu acho engraçado falar esse negócio de pacificação, porque como eu falei, não existe uma guerra entre os que querem ele preso e os que querem ele solto. O pessoal de lá, o Trump, salva meu pai, fez um discurso na ONU, em que ele poderia ter acenado ao Bolsonaro. Ele não fala mais do Bolsonaro. A última vez que ele falou do Bolsonaro, ele disse o quê? Ele não é meu amigo não, mas parece ser uma pessoa boa, tal. Ou seja, cagou pro Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é só o bode na sala. É isso que ele é. Ele era um motivo para os Estados Unidos tentar desestabilizar o Brasil. E o Trump se ligou que o Bolsonaro não vai para lugar nenhum. Ele vai ser preso. Ou vai ficar em domiciliar, vai para Papuda, eu sei lá para onde ele vai, mas ele não vai ter anistia, ele não vai ser solto. E aí ele fez o quê? Ele acenou pro Lula. Porque é quem vai resolver, é quem vai discutir as questões mercantológicas dos acordos entre Brasil e Estados Unidos. E é isso que interessa. Além dos minérios, né? Que temos aqui, as tal das terras raras e o bando de minério que tem no Brasil, e a questão das Big Techs. É isso que interessa ao Trump. Não interessa a Bolsonaro ao Trump. Mas então, aí Tarcísio foi lá. Por que eu digo que não parece uma prisão, parece um hotel? Tava lá o Flávio Bolsonaro, o Jair Renan, o Carluxo não pode estar porque é investigado, então não pode falar com o papai, porque dois investigados não podem conversar, tá? E o Zé Pamonha foi lá pedir a bênção do poderoso chefão, porque ele ainda nutre a esperança de ser o candidato apoiado pelo Bolsonaro para a disputa presidencial do ano que vem. Simples. Ele ainda tem essa esperança. Essa esperança vai pro ralo quando ele se ligar que o Lula tá forte demais pro ano que vem, que é o que deve acontecer. Principalmente se nessa semana a porcaria da Câmara dos Deputados não fizer nenhuma besteira e aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil com as devidas contrapartidas. Tá? É o que eu falo aqui sempre. Tem que taxar os super ricos. Esse dinheiro que vai deixar de entrar com a isenção de quem ganha até 5 mil e o desconto para até 7.300, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Vai vir de onde? De taxar os super ricos. Se não taxar, não tem como isentar essa galera. Entendem? Então assim, se isso passar agora e for canetado pelo presidente ainda em outubro, entra em vigência já o ano que vem. E isso vai impactar muito a vida de milhões de brasileiros. E é muito importante que essas pessoas saibam que o responsável por essa melhora na vida deles é o governo federal, é o presidente Lula. E aí, meu querido,
não tem a menor chance do Lula perder a eleição do ano que vem. E aí o Tarcísio vai fazer o quê? Vai recolher a sacola dele e vai concorrer ao governo de São Paulo, que aliás ele já está trabalhando para o Senado, para um dos candidatos do Senado a que ele quer apoiar. Eu dou um doce se você adivinhar quem é. Fala aí. Não, não é esse aí não. Derrite. O capitão da rota que foi expulso por excesso de letalidade, secretário de Segurança Pública de São Paulo, uma das polícias que mais mata no Brasil. É essa figura que o Tarcísio quer apoiar para o Senado em São Paulo o ano que vem. E como o interior do estado de São Paulo, como eu sempre digo para vocês, é reacionário, é atrasado, é difícil até falar. A chance dele ser eleito é bem grande. É bem grande porque o Tarcísio vai apoiar. E os caras vão falar, amém, Tarcísio. Então, eu falo sempre aqui e vou repetir. Muito importante essa eleição para senadores no ano que vem. Muito importante, tá? Eu vou terminar falando de Gaza com o plano esdrúxulo, uma coisa propagandista, nojenta, que o Trump e o Netanyahu chegaram a um acordo hoje. Mas não tem Palestina lá. Ninguém da Palestina participou do acordo. Os dois países que são contrários à criação ou à manutenção do Estado palestino, que votaram contra na ONU na semana passada, se reuniram e decidiram como que vai acontecer a coisa na Palestina. Olha aqui, ó. Estados Unidos divulgou um plano para colocar Gaza sob supervisão de Trump. Eles divulgaram hoje um plano para a faixa de Gaza que prevê a criação de um conselho internacional presidido por quem? Adivinha? Sim, ele mesmo, o Pato Donald. Anistia a integrantes do Hamas que entregarem as armas e a possibilidade da criação de um Estado palestino. Uma possibilidade. Segundo a proposta, Gaza será transformada em uma zona desradicalizada, livre de grupos armados. Tá certo. Segundo o governo dos Estados Unidos, o território passará por reconstrução com o apoio de um comitê palestino tecnocrático e de especialistas internacionais. O grupo atuará sob supervisão de um novo órgão internacional chamado Conselho da Paz, que será presidido por Trump. O Trump vai presidir o Conselho da Paz. É a mesma coisa de colocar Richthofen lá para presidir o Conselho dos Pais, né, meu? O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair também deve integrar a estrutura. Olha só, gente boa. Em uma coletiva de imprensa, Trump afirmou que o primeiro-ministro de Israel, o genocida Netanyahu, concordou com o plano. Segundo ele, se o Hamas rejeitar a proposta, os Estados Unidos apoiarão medidas militares para derrotar o grupo terrorista de forma definitiva. Vocês já apoiam? Como assim apoiarão no futuro? Vocês já apoiam. Vocês mantêm o que o Israel está fazendo. De acordo com a proposta, o Hamas teria até 72 horas para devolver todos os reféns israelenses mantidos em Gaza. Principais pontos do plano aqui: fim imediato da guerra e troca de prisioneiros, ajuda humanitária e reconstrução de Gaza, nova governança em Gaza, desmilitarização e anistia ao Hamas, segurança internacional e futuro político. Tá. Semana passada teve o treco da ONU lá. Netanyahu foi vaiado e falou para um plenário praticamente vazio. O representante da Palestina teve que entrar por videoconferência porque não teve o visto aprovado pelos Estados Unidos. O presidente da Colômbia participou de um ato a favor da Palestina na frente do prédio da ONU em Nova York. E o governo estadunidense revogou o visto dele. Então é disso que a gente está falando. Então isso aqui é uma questão propagandista. Quantas vezes aqui nesse canal eu já falei sobre agora é o cessar-fogo em Gaza. Nunca foi. No dia que eles soltaram isso, Israel derrubou o prédio mais alto que existia em Gaza ainda. Implodiu o negócio lá. Tem a flotilha que está quase chegando lá. Tem navio da Itália, tem navio da Espanha, tem outros navios que se juntaram para levar ajuda humanitária. Você quer parar com o negócio? Deixa a flotilha chegar em Gaza para ajudar as pessoas.
apoie a criação do Estado palestino com governança palestina. Aprove o fim do extermínio do povo palestino, porque essa coisa aqui é nojenta. É nojenta, é nojenta. E é uma falácia, é uma questão propagandista para o Trump sair bem e o Netanyahu ver se melhora um pouquinho a imagem dele. Que a Palestina está perto de entrar por BRICS. Se ela entrar por BRICS, aí a gente vai ver o negócio, como é que vai ser, né? Então assim, isso aqui é uma mentira, isso não vai acontecer. A gente tem que continuar falando. O Estado palestino precisa ser respeitado. Israel precisa parar de matar crianças, mulheres e homens inocentes. Porque é isso que eles estão fazendo. Eles querem construir uma nova Gaza sobre os corpos, os restos mortais de crianças, mulheres e homens. Tá? É isso que está acontecendo. Isso aqui é nojento, isso aqui é uma mentira, mais uma do governo estadunidense, porque o que a extrema-direita faz é mentir. O que a extrema-direita sabe fazer é mentir, porque sem mentira eles não sobrevivem. Eu estava falando do Bananinha, eu quase esqueci. A Câmara, os amiguinhos deles lá, estão tentando costurar um acordo para suspender o mandato dele. Suspensão, uma suspensão, porque aí ele suspenso, as faltas param de contar, ele não corre o risco de ser cassado, ele inclusive poderia ser candidato à presidência o ano que vem. Esse é o nível de outro nojo que existe no mundo hoje, que é a Câmara dos Deputados Federais, aqui em São Paulo, ou aqui no Brasil, perdão, tá? Então assim, a gente precisa fazer muita pressão. Até então, está marcado para quarta-feira a votação do negócio da anistia do imposto de renda. Pressão nas redes, pressão, 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 para que isso seja aprovado de maneira correta, tá? Muito obrigado a quem assistiu, deixe seu like aí, se inscreva no canal, leiam as notícias que estão todas aqui na descrição do vídeo, beleza? Um abraço e até o próximo.